Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, queridos ouvintes, estamos aqui em mais uma sexta-feira para o nosso PIBcast. Meu nome é Fernando, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de Ipanema, a Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, e é com muito prazer que iniciamos este programa. Hoje estamos aqui com o nosso estúdio cheio, daqui a pouco você poderá acompanhar pela live da igreja também. Estamos preparando tudo aqui para que você também assista ao programa de hoje. Quero aqui, de antemão, agradecer ao querido Urias, que é o nosso suporte técnico, o rapaz que ficará feliz quando Jesus voltar. Ele é uma bênção aqui na nossa vida, abençoa o programa todas as sextas-feiras conosco. Quero também pedir ao pastor Dito que dê o seu bom dia para os nossos queridos ouvintes. Bom dia, meu amado, que Deus te abençoe poderosamente. Mais uma vez nós agradecemos pela sua vida, sua assistência aí com a gente. Que Deus te retribua falando poderosamente ao seu coração, alimentando a sua alma, e que o assunto de hoje seja edificante para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quero também aqui pedir ao jovem seminarista Tiago, inoxidável, bênção de Deus, que dê a sua saudação aos nossos amados ouvintes. Você não pode pegar meu bordão não, tá? Lá ia falar ele, tá? Mas aí eu já peguei. Queria dar um bom dia a todos os nossos ouvintes, ao jovem pastor Dito, jovem pastor Fernando, Urias, amém. O staff aqui, o Marquinhos que tá ali na condução, a Aninha que tá aqui do meu lado, e a Cris, né, nossa convidada especial. Que seja um programa abençoado. Rapaz, você azedou minha sopa. Já dei spoiler? Porque eu ia fazer uma apresentação inoxidável. Não, mas pode deixar, eu falei bem rápido aqui, pessoal, não prestou atenção. Tudo bem. Hoje nós estamos com a presença muito especial de duas pessoas que vão nos ajudar. A primeira delas é a Aninha. Aninha, dê só um bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Tá com vergonha. Ela tá com vergonha, mas ela olhou assim com o olho arregalado pro microfone e ela ficou de dar um bom dia daqui a pouco. A segunda pessoa é a dona Cris, nossa líder de música, ministra de música da nossa igreja, uma bênção, tem desenvolvido um ótimo trabalho já há alguns anos, e hoje nós vamos contar com a presença da Cris, porque o programa todo ele é voltado para adoração. Cris, dê o seu bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, mas eu tô mais nervosa do que tudo, então eu não posso nem dizer que eu, né? Mas eu estou aqui. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Espero contribuir de alguma forma. Vai contribuir tanto que você vai ver. Se Deus quiser, você vai querer voltar. Muitas vezes pela fé. Vamos ver. Mas, amados ouvintes, nós queremos dizer a você que nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, estamos caminhando para o final do ano, na reta final do mês de novembro. Pela fé, teremos um mês de novembro, um restante mês de novembro abençoado, um dezembro que promete muito. A nossa igreja já está se mobilizando em torno deste tema, que é a música. Temos aí ações importantíssimas acontecendo, sendo preparadas e que vão acontecer. A primeira delas é o nosso congresso de música no próximo fim de semana. Não a partir de amanhã, mas um outro fim de semana, dia 29 e 30, teremos um momento assim, 28, 29 e 30, teremos momentos maravilhosos de edificação, oficinas, ministrações específicas sobre adoração. Mas isso a Cris vai falar daqui a pouco. Nós vamos, neste momento, orar ao Senhor, colocando diante de Deus este programa, pedindo ao Senhor que nos conduza. Quero também aqui agradecer a presença do Marquinhos, que está aqui nos dando apoio, suporte aqui, para que consigamos não só transmitir, como já acontece, via rádio, mas também via YouTube. Nós acabamos de compartilhar o link do YouTube no canal da nossa igreja. Se você quiser acompanhar, acompanhe lá PIBMG, e você vai poder assistir também o que está acontecendo aqui no estúdio. Quero pedir ao pastor Dito que ore ao Senhor, pedindo a Deus que nos conduza, nos traga discernimento, compreensão e nos conduza principalmente na compreensão do tema adoração.
Oremos. Pai, muito obrigado pela noite, por tudo que vivemos ontem na tua presença e pela certeza de que esse é o dia que o Senhor fez, como diz a tua palavra, e devemos alegrar nele. Nessa hora, Deus, nós nos rendemos diante do Senhor em adoração. Sim, Jesus. E que o Senhor, ó Deus, a partir desse programa, da palavra que vai ser lida, conversada aqui, possa, ó Deus, nos trazer a memória, ó Deus, ao coração, aquilo que o Senhor espera receber de cada um de nós como adoração genuína, verdadeira, ó Deus, sem nenhuma barreira, sem nenhuma interferência, sem nada, ó Deus, que possa nos fazer viver, ó Pai, qualquer outra coisa que não seja adoração, ó Deus, real, lá do fundo do coração, que só o Senhor sabe quem é realmente o verdadeiro adorador. E que a tua palavra nos ajude nesta manhã a alcançarmos esse objetivo para o qual nós somos criados, ó Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós oramos e cremos que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar lendo o Salmo de número 100. Mas eu quero que você, querido ouvinte, se puder, preste muita atenção no que nos diz também o Salmo de número 19. O Salmo 19, ele chama atenção para algumas coisas muito bonitas acerca da adoração. Na minha opinião, Cris, Pastor Dito, Tiago, o Salmo de número 19, ele nos chama à adoração, mostrando como toda a natureza, tudo aquilo que foi criado pela mão de Deus, serve de louvor e adoração ao Senhor. Uma das coisas que eu acho mais bonitas é quando olhamos para o céu e vemos o céu estrelado, pássaros às vezes voando pelos céus. Hoje está um dia muito bonito aqui em Ipanema, eu não sei aí na sua região onde você mora. A propósito, quero mandar abraço para o nosso amigo Flávio, lá de Timóteo, me pediu o link, já encaminhamos, deve estar acompanhando agora o programa. Natal já nos mostrou aqui que está acompanhando pelo carro, e vários outros irmãos, como Fabrício, Marcinho lá no Cobrador. Mas quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a glória de Deus. E em alguns momentos, alguns pássaros, quando estão cantando, a sensação que eu tenho é que eles estão falando como que a linguagem da adoração ao Senhor. Quando você olha no mar, os peixes, o mar sereno, lindo, você vê ali uma expressão de louvor. Tudo nos conclama, tudo nos motiva a adorar ao Senhor. Mas no Salmo 100 acontece algo que eu acho muito interessante. Há uma descrição daquilo que me parece ser uma ordem de Deus, de maneira categórica. Olha o que diz aqui: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria. Antes de qualquer coisa, eu quero chamar a atenção do jovem seminarista e do jovem pastor José Dito. Parece haver uma conexão muito forte entre adoração e serviço, porque é ato contínuo aqui no texto. Não há uma pontuação que diga que insinue o início de um outro assunto ou de um outro tema. Celebrem, sirvam. Versículo 2, na segunda parte: apresentem-se diante dele com cântico. Rapaz, só de ler esse texto eu me arrepio, porque eu consigo imaginar, eu tenho meditado muito sobre o céu, sobre como é lá no céu, e eu fico imaginando Deus dizendo assim: olha, eu criei você para me adorar. Então, à medida em que você se apresenta a mim, eu te capacito a me adorar. Mas como você me adora? Ficando aqui paradinho, cantando, ensaiando lá na terra para passar a eternidade cantando no céu? Não. Você me adora servindo. Seria isso, pastor Dito? Depois eu leio o restante do texto, porque tá tão forte isso para mim, discernimento que o Espírito Santo me trouxe. É forte, né? Esse salmo é uma maravilha, né, pastor? Ele diz celebrem, né? Não é qualquer festinha que Deus está exigindo aqui, né? Não é uma celebração. Vamos fazer um churrasquinho fim de semana, vamos comemorar o aniversário de alguém? Não é isso, né? O crente precisa entender que a adoração é o melhor. É o melhor. E o sistema sacrificial do Velho Testamento já dá indícios, né, do que Deus esperava do povo.
Ele Isso queria aí é forte, o melhor cordeiro. O sistema sacrificial. Há uma série de detalhes que envolvem. Que não estão ali à toa, né? Apesar da gente não estar nessa época mais, nós não precisamos matar animal mais, aspergir o sangue no altar mais. A cruz já fez isso, né? Jesus já fez esse sacrifício único, eficaz e duradouro, mas está ali, não é à toa. A Bíblia de Colossenses, salvo engano, Paulo fala em Colossenses que essas coisas são sombra, né, do que haveria de vir. Então, tem que ler e tem que entender e tem que observar principalmente a exigência do Senhor. Quando ele liberta o povo do Egito, por exemplo, ele é específico para Moisés. Olha, você vai falar para Faraó que o povo tem que sair no caminho de 3 dias, ou seja, ficar bem longe daqui do Egito para me celebrar uma festa. Então o crente deveria ter isso em mente. O Senhor espera de mim uma celebração. Eu não vou sair de casa arrumado lá, perfumado para outra coisa. Eu vou adorar o Senhor. E o texto depois nós vamos entrar. Nós vamos entrar nesse detalhe porque por que Deus pode exigir isso, né? A sua fala me induziu a uma pergunta que eu quero fazer daqui a pouco a Cris, mas eu quero ouvir o Tiago e entender como é que ele vê esse versículo 1 e versículo 2. Cris, o que você vai falar pra gente daqui a pouquinho é esses princípios que cercam a adoração. Esses princípios, porque me parece que o que o pastor Dito começou a falar é sobre algo muito sério. Existem princípios que vão muito além. Assim, gente, eu tô aqui muito incomodado com o discernimento que eu tive. Há quase que uma banalização da adoração hoje. As pessoas acham que hoje adorar é você ir para a igreja, cantar meia dúzia de música, levantar a mão, ir ali profetizar, receber uma palavra e viver como quer. Eu acho que a adoração vai além disso, Cris. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso para falar após a palavra do Tiago. Tiago, e aí? Pois é, pastor. Esse salmo, ele é maravilhoso. Não só ele. Ele é muito forte. Ele correlacionado a outros salmos, como a gente estava falando aqui. Se a gente for emendar... Salmo 19, Salmo 150, né? Ele é um convite universal, né? A adoração. Exatamente. Perfeito. Então, ele não está distinguindo um ou outro. Obviamente, isso não quer dizer que não tenha os requisitos, como a gente, né, o pastor Dito falou aqui, que vai ser tema da continuidade aqui desse assunto, né? Existem sim parâmetros que são inegociáveis para o Senhor, né? E uma outra questão que fala aqui, né, que é o serviço, né? E traz uma outra característica aí, eu não tenho como não lembrar, né, do Salmo 19, né? Que além de ser um convite universal, Deus não estabelece que a adoração é cantar somente, como a gente já falou em outras vezes aqui, inclusive, né? Cada ser, cada pessoa, ela tem uma forma da sua característica de adoração. Por exemplo, quando fala que os céus proclamam a tua glória, né, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, eles não estão cantando, mas eles estão servindo naquilo que eles foram criados, na essência, como eles foram feitos. Perfeito. E adorando ao Senhor. E assim as nossas vidas, né? Então, quando a gente tira essa prerrogativa que a adoração é única e exclusivamente um ato de verbalizar com a boca algo como um louvor, por exemplo, se a gente desconstrói isso de certa forma, a gente começa a entender que a nossa vida esperada, aquilo que o Senhor espera da nossa vida é uma adoração, não só naquilo que nós falamos, mas naquilo que fazemos, como vivemos, como vestimos, como nos relacionamos, enfim, tudo aquilo que nós fazemos é uma adoração, né? E sem falar que é um serviço, né? E que também a gente vai entrar em outro campo aqui, que a gente não sei se vai entrar hoje ainda, né? Que normalmente a gente não consegue terminar o assunto no mesmo dia, né? Mas a adoração também está muito intrinsecamente ligado ao sacrifício, aquele momento ali, o pastor Dito começou a comentar aqui, né? Moisés vai dizer, né, subamos e adoramos ao Senhor, né? Então, ele não está... Moisés não, Abraão, né? Abraão falou quando subia com Isaac. Me perdoa. Não, tranquilo. Abraão, subamos e adoramos ao Senhor, né? Então, assim, você vê que ali ele estava, além de fazer um serviço, ele iria fazer um sacrifício. Aí é que tá, não entra nesse ponto não, porque eu acabei de anotar aqui
esse é um outro aspecto da adoração que talvez a Cris daqui a pouco nos ajude a pensar sobre ele. Mas eu fiz aqui uma divisão, uma subdivisão, Cris, e eu queria que você falasse sobre isso agora. Tiago, eu quero que a Cris fale pra gente sobre princípios que cercam a adoração. Eu separei 3 aspectos que eu acho que fazem parte dessa dinâmica. A primeira delas, na vida. Quando eu falo vida, eu falo consequência da comunhão com Deus, da minha vida de leitura bíblica, de oração, mas também de presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo no coração e na alma. Na igreja, e aí entram aspectos que eu chamaria de técnicos. Mas o que o Tiago falou sem querer, parece que ele leu aqui a minha anotação, no sacrifício. Fala pra gente primeiro, Cristo, o seu ponto de vista, como a gente entende. Saibam, versículo 1, celebrem com júbilo ao Senhor. Você está falando de alegria. Adorar com alegria, mas é servir. Como é que a gente entende, compreende, encontra, ou quais são os princípios dessa adoração para a vida? Eu entendo da seguinte forma, que o princípio da adoração, ele não tem a ver tanto com a música em si. Olha só, querido ouvinte, a música, se eu já compreendi a Cris, é uma consequência. Exatamente. É uma das. Então, a adoração, ela é muito mais profunda. Eu vou voltar só mais um pouco, porque o senhor começou lá no Salmo 19. Eu achei interessante, porque a linha de pensamento que eu estava tendo de ontem para hoje a respeito desse assunto é a seguinte, que quando, lá em Gênesis 1, quando o Senhor, ele tem o processo de criação e ele vê que aquilo era bom, e cria o céu e cria a terra, e aquele processo todo ali, antes mesmo da criação do homem, a gente percebe ali que houve o Senhor estabeleceu ali alguns elementos muito sensoriais, assim. Olha aí. Que tem a ver tá muito... Atento, ouvinte. Elementos sensoriais. Que tem a ver muito com quando você contempla a criação de Deus, a natureza, a gente consegue perceber ali o que é belo, a gente consegue sentir o cheiro dessa natureza, a gente consegue sentir essa natureza na nossa. A gente consegue tocar, né? Perceber, sentir o vento, ter uma sensação tátil. E a gente consegue ouvir. Ali, eu creio, na minha visão, que se estabeleceu o som. Na criação estabeleceu o som. Olha e só. Esse som, minha linha de pensamento de ontem para hoje. Muito legal. Ele, antes de criar o homem, quando ele cria o homem, aí a gente já percebe ali que ele coloca o som dentro do homem, que é o instrumento musical que nós temos nas nossas pregas vocais, né? Então, a gente percebe que a música, o som, é uma criação de Deus. Deus criou. Mas ele deu habilidades para as pessoas desenvolver esse som. E lá, quando a gente vai estudar a história da música, lá no início, eu não sou muito boa de história, não, mas a gente buscar lá no início, a gente vai perceber que os primeiros sons que foram gerados na humanidade foram tirados da natureza, né? Então aí você vai ver que eles pegaram lá os restos de árvores e começaram a formar ali instrumentos, a formar tambores com madeira e pele de animais, os primeiros instrumentos musicais. Aí veio todo esse processo da música, e aí a gente percebe que houve um propósito nessa criação, né? O Senhor, quando ele nos cria ali no início, ele coloca dentro de nós um DNA muito forte, né, da gente realmente exercer ali uma adoração a Ele. Nós fomos criados para isso, né? E isso não necessariamente ligado à música, mas tendo a música como uma ferramenta. Então, ouvindo você, eu sou levado a pensar que o homem foi criado não só, como nós afirmamos categoricamente, quando respondemos a perguntas em concílios, né, perguntas da teologia sistemática, que o homem foi criado para adorar a Deus e desfrutar eternamente da sua presença, mas eu sou levado a pensar que o homem foi criado com uma espécie de impulso que o inclina
independente de ter uma expressão religiosa para qualquer direção, ou nem ter uma expressão religiosa. Não, tem gente que diz que é ateu, que não acredita, essa coisa toda. Ok, a gente respeita todo mundo, mas até essa pessoa, ela foi criada com esse impulso. Exatamente. Seria exagero afirmar isso? Exatamente isso. Por isso que eu falo assim, é um discernimento que eu tive, muito jovem ainda. Por que as pessoas lá, né, que não têm conhecimento de Deus, não têm a verdade, né, revelada de Deus, elas vivem tão perdidas no mundo? Porque realmente elas não exercem o propósito a que elas forem formadas ali no caso. Esse é o propósito principal, esse impulso que bate dentro dela, exatamente, inclinando esse vazio. É o vazio, na verdade assim, mas eu diria esse impulso que a conduz, que a empurra na direção de Deus, ela nega o tempo todo. Exatamente. E aí é nisso que ela se perde, exato, né? Então, tendo esse DNA dentro de nós, a gente percebe aqui que o salmista, ele fala: celebre com júbilo ao Senhor toda a terra. Quer dizer que essa celebração é para todos nós. Toda a terra. Toda a terra. Não tem esse negócio de, eu sou ateu, não quero adorar. Meu filho, você que acha que não quer adorar. Há uma necessidade de todos, apesar que nem todos fazem isso, né? Perfeito. Mas essa celebração com júbilo, ela me faz pensar, júbilo me faz pensar muito nessa intensidade, né? Com muito fervor, né? Celebre a Deus com muita força, com muita entrega, com muita... Então, aí eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque eu quero ouvir o pastor Dito exatamente sobre essa intensidade e esse fervor. Eu queria que tanto o pastor Dito quanto o Tiago me ajudassem os nossos ouvintes no caminho dessa intensidade. Essa intensidade, ela é fruto do quê, pastor? Como é que uma pessoa se torna intensa na adoração? Isso tem a ver, e aí a Cris poderá responder depois essa parte da pergunta, isso tem a ver com aspectos meramente sensoriais, psicológicos, emocionais, com aptidões, porque eu tenho dom para tocar um instrumento, para cantar, ou isso tem a ver com aspectos da experiência religiosa? Eu não sei se eu estou sendo claro, porque eu consigo ver duas vertentes que acabam se convergindo. Elas são situações que podem partir de pontos diferentes, mas elas convergem na adoração, elas se tornam a mesma coisa. A pessoa pode ser ali fleumático, ela pode ser alguém muito tranquilo, ela pode ser um sanguíneo, seja qual for o seu temperamento, ou não ter assim essa qualificação, essa adjetivação, mas é uma pessoa tranquila, serena, que lê a Bíblia, que ora, mas que a intensidade dela se manifesta de uma outra forma. Alguns outros não, eles têm uma intensidade que se manifesta através de tambores, de uma bateria, de uma guitarra, de um piano. O cara pega um violão, ele faz um negócio estrondoso. Mas eu quero que o senhor, pastor, e também você, Tiago, falem sobre o aspecto teológico disso. E a Cris nos falará depois de vocês sobre o aspecto talvez sensorial, emocional, não sei, porque eu acho que tem mais a ver com a área dela. Ok. Jesus, falando para a mulher samaritana, ele disse que a gente adora o que a gente conhece. Olha só, olha que coisa. E o Salmo 100... Isso aí, só para que você se contextualize, amado. Eu gosto que a Bíblia seja citada. Isso aí é capítulo 4 do Evangelho de João. Isso que aí. Coisa forte, pastor. Repete o que o senhor falou. Ele, numa conversa, né, com a mulher samaritana sobre adoração, ela questiona, no monte, no templo e tal. Ele falou assim: olha, nós adoramos o que nós conhecemos. Nossa, que coisa tremenda. Glória a Deus. E o Salmo 100, teologicamente, é uma resposta sobre o motivo que nos leva a adorar o Senhor. O versículo 3, ele diz: saibam que o Senhor é Deus. Se nós não reconhecemos a divindade do Senhor, que Ele é a autoridade suprema, que Ele é o soberano Senhor, que governa o mundo que Ele criou com braço forte, com sabedoria, com destreza, sem esse conhecimento prévio não há adoração. Por mais que instintivamente, concordo com a Cris, Deus tenha colocado a adoração no coração do homem, o homem vai ser sempre vazio sem essa compreensão,
e o Senhor se revela ao homem, Salmo 19. Salmo 19. Então ele, além de criar, colocar adoração no coração do homem, a necessidade de adorá-lo, o dever de adorá-lo, ele ainda faz mais, ele se revela. Olha quem sou eu. Olha você eu só aqui, não adora ó. se você não quiser. Olha eu aqui, ó. Tá, né? Tudo aí e eu tô aqui. Então a pessoa precisa entender, Deus é Deus. Né? Salmo 100, versículo 3. E aí ele continua explicando e dando motivos para você adorá-lo. Ele é quem nos fez, somos dele. Quando a Cris falou sobre a criação, é exatamente isso. Nós não somos fruto do acaso. Não, nós somos seres criados pelo Senhor, milimetricamente pensados por Deus, cada um com a sua formatação sanguínea, fleumática, seja o que for, mas foi ele que fez e fez perfeito. Tudo que ele fez é bom. Deixa eu só aqui fazer um parêntese muito rápido, pastor. Há pessoas que acreditam na teoria do Big Bang, mas ela é uma teoria refutada até por, teoricamente, cientistas que se dizem ateus, porque é uma proposta socrática do motor, que é o primeiro motor. Os filósofos mais antigos, eles não acreditavam que tudo que foi criado tenha sido criado pelo acaso. Há necessidade de que alguém que seja maior do que a criação tenha feito a criação. Essa é a proposta básica em linhas gerais. Então, quando o senhor diz que, ainda que alguns acreditem, hoje é praticamente uma nulidade e se torna, no meio científico, quase que uma demonstração de ignorância. Exatamente. Então, por mais que a pessoa se diga um cientista, se ele afirma que ele acredita na teoria do Big Bang, ele está dando um tiro no pé para a comunidade científica, ele está se apresentando como um ignorante, como alguém que não conhece. Então, quando eu entendo que o Senhor é soberano, ele é Deus, né? Ele é criador, e ele não só cria, olha o que o Salmo diz, versículo 3, ele é sustentador, nós somos dele, né? Criação dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, ele cria e cuida. Então, cuida, sustenta. Eu acordo pela manhã, eu não estou num culto público, mas eu encho meus pulmões de ar e entendo, isso tudo foi Deus que fez, e esse é o dia que o Senhor fez, eu tenho que me alegrar nele, e eu glorifico o Senhor, entendeu? Eu já vou pro joelho, já vou celebrar, já vou adorar o Senhor sem canção, sem nada. Porque esse entendimento me leva a me render diante dele. Poxa, ele não só me cria, mas ele cuida, ele sustenta. Amanhã vai ter pão, vai ter maná. Hoje teve, ontem teve, hoje não vai faltar. Ontem teve, hoje tem, o que tudo indica que amanhã terá. E quem não adora, murmura, né? Que é o contrário. É verdade. E aí o versículo 5, pastor, ainda dá mais 2 motivos ainda, né? Pastor, você já está adiantando o programa de semana que vem. O Senhor é bom. A Cris quer falar sobre isso, mas é semana que vem. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Olha só, eu sirvo a um Deus leal. A melhor versão para esse versículo 5 aqui é a King James, que diz que é amor constante e leal. A tradução para misericórdia aí é essa: amor constante e leal. Seja sincero, onde a gente tem isso? Um amor constante e leal. Glória a Deus. Incondicionalmente, independente de que você seja, tenha feito ou fará. Porque tem gente que acha que o que vai fazer vai decepcionar Deus, vai frustrar Deus, né? Mas ele fez isso tudo antes de esperar da gente algum posicionamento. Então eu posso adorar um Deus desse com júbilo e com alegria. Então, Tiagão, eu preciso azedar a sua sopa, porque senão não seria eu. Senão não seria o programa. Muito, na verdade. Isso. E a gente está na metade do programa já, infelizmente. Princípios que cercam a adoração na vida. Eu vou pegar aqui a fala do pastor Dito, usando o texto de João capítulo 4, né? Ele citou aqui, versículo 21 e 22, eu vou ler
e vou pedir a você que fale do ponto de vista do conhecimento. A gente, obviamente, nós já usamos esse texto no outro programa, algum tempo atrás, mas é um texto que cabe perfeitamente para essa apresentação desse conhecimento para adorar. Olha o que diz. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Primeiro, Jesus está dizendo que eles adoravam o que não conheciam. Então, sob certo aspecto, o impulso da adoração os levou a adorar, ainda que o desconhecido. Lembro de Paulo no Areópago, olhando lá o lugar que não tinha estátua, falando ao Deus desconhecido. Ele apresenta a vocês esse Deus que vocês devem adorar, que é o Deus de todos esses, né? Mas isso é um outro assunto. Agora, quando Jesus diz aqui, vocês adoram o que não conhecem e nós adoramos o que conhecemos, rapidamente, Tiago, diz pra gente, na sua opinião, o que é adorar ao Deus que conhecemos? O que é conhecer para adorar? Do ponto de vista da vida. Pastor, você falou, né? Adorar o Deus que nós conhecemos, né? E esse texto, Jesus, com esse diálogo com a mulher samaritana, né? Nós ao fazermos isso, né? Ao adorarmos ao Senhor, nós estamos reconhecendo, né? Além, igual o pastor Dito disse, né? Que Ele é Deus, é a sua soberania, Ele é Criador, né? Mas também nós reconhecemos o que Ele fez por nós. O plano da redenção, ele não é uma coxa de retalho. Olha que coisa legal, não é uma coxa de retalho, que foi construída na medida que da nossa plano necessidade. Da redenção, a adoração é quase que uma resposta à compreensão da adoração. Exato. Da salvação, né, da redenção. E o Salmo 98, né, nos primeiros versículos dele ali, Salmo 98, ele vai dizer isso, né, celebrem, adorem o Senhor, reconhecendo as maravilhas que ele fez, né, a salvação. Ele vai usar algumas expressões semelhantes, análogas a essa, né? E na continuidade do versículo 4 ele vai dizer o seguinte, inclusive, né? Celebre ao Senhor todos os povos, todas as nações da terra, gritem de alegria. Essa intensidade, quando ele coloca isso, gritem de alegria, gritem. É intensidade purinha. Exato. Não só reconhecemos que Ele é Deus, mas reconhecemos que se não fosse por Ele e através dele, nós não poderíamos fazer isso de forma plena, né? E muito menos, obviamente, né? Sermos restaurados e reconciliados com Ele mesmo, né? Então, assim, cara, isso é maravilhoso, porque eu entendo que o que se perdeu pelo caminho, pelo pecado, pelo aquilo que veio nos corromper, e nós somos consumidos diariamente por isso, só foi possível a quebra desse ciclo vicioso porque nós recebemos a Cristo como o único, né, Salvador, Senhor, Salvador das nossas vidas, e agora nós conectados, e, né, se eu não me engano, não sei se você lembra, 1 ou 2 Coríntios 2, versículo 10 em diante, vai dizer que quem conheceu a mente de Cristo, quem conhece a mente de Cristo está no seu espírito, e nós temos esse espírito. Quando nós temos esse espírito, e conseguimos ter o entendimento de quem é Deus e de que Ele fez, nós começamos sim a adorá-lo com mais intensidade, porque essa percepção e esse reconhecimento, ele se torna cada dia mais vivo em nossas vidas, porque nós vamos adorando cada vez mais. É por isso que eu azedo a sua sopa e você dá conta de conservar e de salvar a sopa. Glória a Deus. Cris, Tiago nos conduziu aqui por um caminho muito interessante. É o caminho da experiência com Deus. Essa experiência, eu agora me lembro de Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional. O culto racional é aquele culto sensorial, cercado de aspectos do raciocínio, táteis, audição, compreensão de tudo que está acontecendo. Como é que você vê tudo isso que a gente está falando aqui do ponto de vista da adoração e do conhecimento de Deus, como o pastor Dito citou ainda há pouco? Fala pra gente. Então, a música ela é poderosa, né? Poderosíssima. A música, ela é uma... O que é, né? O que é a música? A música é uma reunião de sons, é uma sequência de sons criados com uma harmonia
Tem ali uma sequência lógica, criativa. Isso é fabuloso, eu amo lógica, perfeito, tem uma sequência. E tem ali também, ela foi criada para expressar as nossas emoções, né? A gente expressa algo com ideias, né? Posicionamentos, né? Tudo isso a gente consegue expressar com a música. Então, a música, quando a música por música, ela sempre vai carregar a essência de quem está entregando. Eu penso assim, né? Correto. Então a pessoa, se ela está cheia de Deus, ela vai conseguir expressar Deus naquilo que ela está fazendo, né? Você me fez lembrar de uma cena que eu vi, não sei se foi uma propaganda, não sei o que foi, de uma pessoa, acho que foi a propaganda de um desses shows aí, desse pessoal que viaja pelo Brasil, sertanejo, esse negócio assim. Passou lá durante um intervalo de um jogo e tinha uma pessoa cantando e chorando. Eu falei, nosso Deus, a pessoa deve estar sofrendo, mas aí na mesma hora eu tentei prestar atenção na letra da música, e é exatamente isso que você está falando, a intensidade que a pessoa colocou naquilo que ela estava cantando é pelo que a música, a letra da música estava provocando nela, né? Exato. E querendo ou não, a pessoa que executa uma canção, sendo ela cantada ou até mesmo instrumental mesmo, uma melodia, né? Eu recordo uma vez que eu fui fazer um workshop com uma pianista brasileira, mas ela morava fora do país e tal, e ela ministrou, né, uma oficina que falava muito sobre o ouvido interno, né? Ela falava ouvido interno. O que é isso? O Fala pra gente. Seria aquilo que está dentro de você, é uma conexão, você tem que trazer sua emoção, o que você quer passar com aquela música. Então ela começou a filosofar em cima disso. Sim, não fala mal da filosofia não, olha lá. Eu tô querendo dizer que ela desenvolveu uma ideia de raciocínio. Isso. Eu que julgo. Mas ela começou a desenvolver um raciocínio de uma pessoa que realmente não tinha conhecimento de Deus, mas ela queria dizer que existia o quê? Uma energia. Sabe aquela coisa? Existe uma energia. E então você precisa imprimir a sua energia. E eu ficava ouvindo aquilo, era um workshop, né? Eu fiquei assistindo e eu falei assim, meu Deus, ela não tem conhecimento da verdade. Se ela conhecesse, conforme o texto aqui, que acabamos de ler de Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, se ela conhecesse Deus, ela falaria outra coisa, né? Então uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, uma pessoa que Ele nos fez, nós somos dele, nós temos uma vida de entrega a Ele, estamos com uma vida de devoção a Ele. Não tem como a sua música, a sua adoração, aí que no caso não necessariamente a música, vai ser uma entrega de louvor ao Senhor, né? Nós vamos exaltar o nome dele através da nossa vida, dos nossos atos, da nossa forma de viver, né? Então a gente eu entendo, por exemplo, quando eu falo, saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, nós fomos criados para entregar a Ele essa adoração, né? E eu só queria voltar aqui também um pouquinho, porque eu queria ter falado, mas não deu. É que no versículo 2, quando ele fala, sirva ao Senhor com alegria, apresente diante dele cânticos, a gente entende que esse serviço, ele está muito ligado também a essa adoração, né? É uma entrega que você faz a Deus, né? Então, é isso. Vou fazer uma pergunta a todos os três, e queria que vocês respondessem de maneira talvez prática, objetiva, não sei. Talvez até pode começar pela própria Cris, se for o caso. Eu subdividi aqui, né, princípios que cercam a adoração. Mas depois que o pastor Dito deu o clique aqui do texto do Evangelho de João 4, falando sobre adorar aquilo que conhece, é possível separar a adoração na vida, na igreja e atos sacrificiais? Eu vou para a igreja para adorar e eu vou fazer um sacrifício ali, vou dar uma oferta, vou trabalhar um pouco mais, vou fazer uma coisa ou outra. É possível começar pela Cris? Não, começar pelo pastor Dito, então. A Cris já passou o microfone. Nós somos ensinados o contrário, né? A separar o sagrado do profano.
né? Sagrado do secular. A Bíblia diz que não tem como dissociar uma coisa da outra. A vida tem que refletir o Deus a quem nós servimos, nós cremos e adoramos. Então eu creio que é possível adorar a Deus no trabalho. Chega cedo, o cara que é funcionário, né? Chega cedo, não sai antes, não fica dando bolo ali no chefe, morcegando o trabalho. Ele está adorando a Deus com a sua obediência, com a sua fidelidade. Tem uma série de orientações que Paulo dá lá em Efésios, capítulo 5 e 6. O contexto ali é enchimento do Espírito Santo. Está falando enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5,18. Aí ele diz: cantem ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, versículo 19. Ato contínuo, e começa a falar: maridos, se sacrifiquem pelas esposas, como Cristo se sacrificou pela igreja. Mulheres, se submetam aos vossos maridos, como ao Senhor, né? Porque o marido é o cabeça da mulher. Poxa, que música é essa que é intensa no culto, na celebração, mas em casa não tem adoração, né? Então o casal, quando está vivendo bem, ele é um hino de adoração ao Senhor. Olha só, uma família harmoniosa, não estou falando de perfeita, tá? Uma família que supera suas limitações, mas que batalha para estar junto, para se perdoar, se amar, se sacrifica um pelo outro. É uma canção, uma vida de santidade, né? É a canção mais eloquente de adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Aí ele estende isso para os filhos. Filhos, honrem pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Um filho obediente é um hino de louvor ao Senhor. É celebração. É júbilo, né? Não tem como dissociar isso da igreja da vida real. E ele vai mais: pais, não irritem seus filhos, né? Quer ver um filho irritado? É um pai que fica no pé ali mandando fazer coisa que ele mesmo não faz. Vai pra igreja com a sua mãe, hein? Vai pra igreja com a sua mãe, hein? Ou então, como assim, ó? Vai você com o seu filho, isso, rapaz. Agora é hora de culto. Olha só, agora é hora de culto, gente. Né? Mas o filho viu que o pai não adora em casa, não lê Bíblia em casa, não ora. Então, onde está essa adoração, né? E se não tivesse bastante, né? Ele ainda sai da porta de casa e fala para os empregadores e empregados, servos e senhores: olha, trate bem seu funcionário. Funcionário, ó, seja fiel ao seu patrão. Assim como o funcionário tem que ser fiel ao patrão, o patrão tem que ser honesto. Isso tudo tem no que ser contexto justo, de né? adoração que Paulo fala. Cheios do Espírito para entregar cânticos espirituais, hinos de adoração. É a vida prática da adoração. E aí, Tiagão? Queridos, mas pastor Dito complicou, que ele falou bastante aqui, né? Ele tomou boa parte do que... Não, é verdade. Mas eu concordo plenamente com o pastor Dito, né? E, inclusive, o contrário também é verdade, né? Quando nós oferecemos uma adoração que ela não faz parte da integralidade das nossas vidas, né? Seja dentro ou fora da igreja, seja em qualquer tipo de lugar que nós estivermos, nós estamos fazendo uma coisa que vai desagradar o Senhor. Eu fico pensando, enquanto eu estava falando, eu estava aqui mentalizando algumas coisas, e aí me veio a cabeça aqui, né? O momento de fazer a oferta, de entregar a oferta. A oferta muitas das vezes está perfeita, o cordeiro está imaculado, é a primícia, é o trâmite legal, mas as mãos que estão colocando estão totalmente sujas. Então você corrompe todo o processo. Olha que coisa você forte. Corrompe todo o processo. Isso trazendo para a nossa vida prática, né? E você pode até conhecer aquele Deus a quem você vai adorar. Exato, porque... Mas se você não estiver em condição... E a gente usa muita frase, na verdade, o Senhor, né, trouxe essa frase muito viva, né, no nosso dia a dia, e a gente acaba reverberando, que a gente acaba sendo performático naquilo que fazemos, já né? Falamos bastante Exatamente. sobre isso na vida da igreja. Trazendo para a prática, né, esse conceito que eu estava pensando aqui agora, nós corremos esse risco de estarmos na igreja
oferecendo sacrifício, uma adoração, um louvor, um serviço, achando que estamos entregando ele da forma mais apurada possível, mas na verdade ela está totalmente suja, porque as nossas mãos durante a semana foram totalmente sujas por aquilo que deveria ter sido uma adoração sincera, como o pastor Dito disse, no dia a dia, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com a sociedade, enfim, tudo mais. E aí chegamos naquele dia específico, que seria um final de semana, um culto, e a gente quer fazer isso também. E a gente criou uma performance. Exatamente. Ali a gente faz algo performático, né? E aí se confunde o que é realmente uma adoração. Perfeito. Porque a gente vai trabalhar em cima daquilo que não é adoração. A gente está fingindo que é uma adoração, querendo crer que é uma adoração, e o Senhor categoricamente está falando, não é uma adoração. Eu não estou recebendo, você está dando cara de adoração, você está tendo forma de adoração, você está fazendo do jeito que aparentemente para os outros é uma adoração, mas eu não estou recebendo isso como adoração. Entre aspas, e aí eu vou azedar um pouquinho a sopa da Cris, porque ninguém sai daqui sem a sopa azedar um pouquinho, Cris. Entre aspas, pegando um gancho com tudo isso que o Tiago e o pastor Dito disseram de maneira brilhante, seria mais ou menos um ato de adoração. Eu tô com medo de usar uma palavra muito forte, que pareça muito dura, mas seria uma ação hipócrita. Eu vou falar uma frase que eu ouvi esses dias, uma pessoa pentecostal falando para uma outra, dizendo assim, quer dizer então que o Espírito Santo te ensinou a falar em línguas estranhas, mas não te ensinou a falar a língua do perdão? Que língua é essa que você fala que só Deus entende, mas não consegue falar a língua do seu marido ou da sua esposa no tom do perdão? E eu associo isso à adoração, dentro de tudo que o Tiago acabou de falar, principalmente quando ele chama atenção para todo o altar pronto, bonito, preparado, mas o adorador está fora daquilo que são os princípios estabelecidos por quem vai ser adorado. Me lembro de algo que o pastor Dito falou recentemente. Nadab e Abiú, quando foram oferecer fogo, que era um ato de adoração, manter ali o fogo aceso, Deus os fulminou, porque apesar de toda a perfeição, eles, no ato da adoração, não estavam em condição. Será que isso não é, aí azedando a sopa, né? Será que isso não é uma consequência de uma separação? Não, na igreja, a gente faz. E faz perfeito. Toca muito bem, canta muito bem, prega muito bem, mas da porta da igreja para fora o pau quebra na casa de Noca. E aí, Cris? Então, eu penso que a adoração, a base dela é agradar a Deus. Perfeito. Então, tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus, que foge aos princípios, que foge aos valores bíblicos, eu vou estar desonrando e não vou estar adorando. Então, qualquer coisa na minha vida que não esteja alinhada com Deus, ela vai fugir do padrão de adoração. Então, peraí, só um Então, instante. entra tudo. Querido ouvinte, preste atenção no que a Cris está falando. Sabe por quê? Porque é como se a gente dissesse assim, às vezes algumas pessoas fazem isso, né? Eu estou indo à igreja, eu estou dando meu dízimo, estou dando a minha oferta, eu canto, eu contribuo com a vida da igreja, eu faço e aconteço. Mas da porta da igreja para fora eu vivo como eu quiser. Eu dou surra no meu marido mesmo, eu dou surra nos meus filhos, eu bato na minha esposa, eu sei lá o quê. Tá tudo desalinhado. Seria isso, Cris? Então, a pessoa ela precisa entender que a vida ela é uma só, né? A pessoa ela tem que ser inteira e ela tem que ser, a adoração envolve muito sinceridade, envolve integridade. O conceito de integridade é inteireza. Exato. Então, assim, a pessoa ela é uma só e aonde ela caminhar, onde ela colocar os pés, ela precisa ser a essência dela, o propósito que ela foi formada. Então, no caso, ela precisa ser a mesma na escola, né? Ela precisa ser única na igreja, em casa. A linguagem tem que ser a mesma. O processo tem que ser a mesma essência. Então, quando foge, se a pessoa ela tem várias máscaras, se falta sinceridade nela, que a palavra fala que a nossa adoração tem que ser verdadeira.
né? Então, e ela, lá nos padrões de João, né? Quando ele fala que em espírito, a nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Essa verdade, ela tem a ver com sinceridade, com aquilo que nós fazemos que o Senhor vê. O Senhor vê, Ele sabe a máscara que você usa num determinado lugar e no outro. Então não pode ter, tem que ser real, tem não que tem ser. Nem que ter máscara em não lugar pode ter nenhum. máscara. Você tem que ser único e verdadeiro em tudo que você faz. Na igreja, no trabalho, no hospital, na rua, em casa. Exatamente. É uma vida de adoração, uma vida que segue padrões bíblicos, né? Então a gente vira e mexe, a gente vê, né? Ah, mas esse aqui não é adoração. Tudo que foge o padrão de Deus não vai adorar a Deus. Perfeito. Então a gente precisa. Você me fez lembrar, vocês estão me fazendo lembrar uma experiência que eu tive como professor alguns anos atrás. Dava aula num seminário e havia pedido um trabalho, eu já até falei isso na igreja, pedi um trabalho de um determinado tema e o aluno fez um trabalho perfeito, só que com outro tema. Se eu tivesse pedido aquele tema, ele teria tirado 10. E ele entendeu que fazendo daquela forma era mais fácil para ele. Ô pastor, o senhor pediu isso aqui, mas eu achei isso aqui muito difícil. E eu decidi fazer esse outro aqui que é mais fácil. E como era um final de semestre, eu falei, olha, eu não posso aceitar. Não, o senhor não vai fazer isso comigo, uai. Você está vendo que está perfeito, está do jeito que o senhor pediu, está de acordo com as regras da ABNT, mas tudo. Ele argumentou. Quando ele terminou, eu tive que dizer para ele assim, olha só, eu vou ter que reprovar você se você não fizer outro trabalho dentro do tema que nós estabelecemos. E como nós estamos, era uma época como essa, novembro, segunda quinzena de novembro, como estamos no final do semestre, você vai ter uma semana para apresentar o trabalho que todos os seus colegas apresentaram. Se você não fizer, eu vou ter que reprovar você. E ele pagou para ver. E ele foi reprovado. No conselho de classe, no seminário, fui questionado por alguns colegas. Rapaz, você vai reprovar fulano? Eu falei, vou. Mas é porque alguns não estavam acostumados a reprovar seminarista. Pô, ele vai ser um pastor. Eu falei, mas não vai. Na minha matéria não tem como. Mas por quê? Quando eu expliquei e eu usei esse princípio, eu falei, olha, assim como Deus estabelece princípios que devem ser respeitados, o seminário para um pastor é um caminho de preparo para esse padrão íntegro, ético, moral. Querido ouvinte, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você não esteja estudando num seminário, mas de repente você está, entre aspas, iludido ou iludida com aquilo que você faz para Deus na igreja, achando que Deus está querendo receber só aquilo que você faz lá. É exagero dizer que a adoração começa quando a gente sai da igreja, quando acaba o culto. É exagero, Cris? Então, nós temos pouquíssimos minutos, mas vai, desenvolve. Não, é porque eu tenho refletido um pouco sobre isso, no sentido que, por que as pessoas, né, têm esse comportamento? Eu acho que está baseado muito no amor, sabe? Eu acho que está faltando um pouco da pessoa realmente amar a Deus acima de todas as coisas. Porque eu acho que quando tem amor a Deus, o nosso comportamento ele é alterado, não tem como. É afetado de maneira direta por esse relacionamento de amor. Então a gente não tem o temor também, mas quando você ama, acho que hoje em dia as pessoas estão amando outras coisas, amando mais as coisas do mundo do que a Deus e a servir a Deus, a buscar a Deus, a ter um relacionamento com Deus. Eu acho que isso também tem afetado muito esse tipo de comportamento, que uma hora eu tô assim, uma hora eu tô assado, e a pessoa fica transitando em dois mundos, né? O que é interessante, a gente infelizmente tem que acabar o programa dentro de alguns minutos, mas eu queria que o pastor Dito rapidamente falasse sobre esse trânsito, usando a expressão da Cris, uma hora eu tô assim, outra hora eu tô assado. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas que já aprenderam a performar na igreja para adorar e para servir, elas sempre, do ponto de vista delas, estão bem. Da porta da igreja para fora, com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filho, com patrão. Não importa, né? Parece isso, pastor. O senhor pegou a palavra. Eu quero citar aqui, pastor, Mateus 15,
Eu vou só citar para o ouvinte anotar e ler depois. A partir do versículo 1 até o 9, Jesus vai ter um embate, né, com os fariseus e escribas, que, diga-se de passagem, ensinava o povo como adorar. Ok? E Jesus diz que eles eram como sepulcro caiados. Tarefa básica deles. Jesus chega diante de Deus. Jesus chegou a dizer para alguns assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você acabou dando spoiler. Versículo 8 e 9 foi Mateus 15. Esse povo honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Perfeito. E olha o que é grave aqui, pastor. Versículo 9. Em vão me adoram. Nosso Deus. Ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Eu fico pensando, enquanto você falava aí, quantas denominações se dividiram por questões litúrgicas. Porque pode esse adorar desse jeito ou adorar daquele jeito. Pode esse instrumento, não pode aquele, né? Que a Cris pode falar isso com mais propriedade. Pode palma, não pode palma, né? E o contexto aqui é porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar a mão. Aí Jesus falou assim: beleza. Olha só. Tá, exatamente. Olha, meticulosamente criteriosos na adoração. Não, que isso é detalhistas mesmo. Profanaram, né, o culto, porque estão comendo com a mão suja. Jesus falou assim: então é assim. Olha para dentro de vocês. O que vocês estão fazendo com os pais de vocês? Ele está falando isso para a liderança de Israel. Eles tinham o hábito de dizer o seguinte: quando um pai pedia uma ajuda para um sacerdote, Corban, eles diziam assim: olha, não, isso é oferta ao Senhor, eu sirvo exclusivamente ao Senhor, eu não posso cuidar de você, papai. Jesus está falando assim: olha, a misericórdia é o maior de todos os mandamentos, o amor é o maior de todos os mandamentos. É como se eles dissessem assim: eu já faço tanta coisa para Deus, que a oferta que eu tinha que dar para o Senhor, eu já dei para Deus, pai, não sobrou não tem tempo para cuidar do Senhor. Nossa, e que Deus cuide de você. Então Jesus está falando isso, em vez de você ficar com critérios, né, e meticulosos ali com relação à liturgia, Deus está mais preocupado com o coração. O Tiago falou um negócio que é forte: ele não rejeita a oferta de Caim, ele rejeita Caim, e rejeitou o Senhor Caim e a sua oferta. Ele aceita Abel para depois aceitar a oferta de Abel, e aceitou o Senhor Abel Deus, e a sua oferta. Para tudo, né? Então Deus não procura adoração. João 4, ele procura adoradores. Adoração é consequência que vai ser expressa, né, através da canção, de cada um com a sua capacidade de fala, uma poesia, uma adoração, um sermão bem feito, né, que glorifica o Senhor, é uma forma de adoração. Aí é detalhe, né, consequência. Mas o Senhor, via de regra, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana está dando uma aula para Jesus sobre adoração, mas a vida dela é uma tragédia. Nossa, né? Deus. Tiagão, rapidamente, cara, palavra forte. Eu quero ler aqui, depois que o Tiago falar, eu vou ler um negócio que o Marcinho lá do Cobrador mandou, tem muito a ver com isso aí que o senhor falou, pastor. Na verdade, você tinha que falar, né, corroborar que o pastor dito, mas a Cris disse, né, adoração é um produto do adorador, né, então, o pastor dito disse, né, o Senhor está procurando aquele que produz o produto que é a adoração, né, então ele procura o adorador. O adorador é fundamental. Exatamente, né? E seria mais fácil para Deus procurar o produto que ele mesmo poderia criá-lo, né? Exato. E ele procura o adorador, nos dando essa prerrogativa da gente fazer do jeito certo, para que ofereçamos a ele o produto. Aí eu volto àquilo que a Cris falou lá no começo, né? Esse DNA. Exatamente. Olha só que coisa forte. Olha que o Marcinho lá do Cobrador. Marcinho, grande abraço. Paz do Senhor, no meu entender, associo a adoração como ceia do Senhor. Veja bem, examine, pois, a cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios capítulo 11. Com isso, devemos nos examinar em casa antes de sair de casa para ir à igreja adorar ao Senhor, nos humilhando e quebrantando. Assim, adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade.
Marcinho, muito obrigado. É exatamente isso que estamos falando. Concordo, eu li aqui porque tem muito a ver com tudo que estamos falando. Queridos ouvintes, estamos caminhando para o final. Na verdade, nós já terminamos o programa, né? Estouramos aqui o horário, são 9 horas. Nós prometemos a você que na próxima sexta-feira estaremos aqui. Certamente a Cris estará conosco, falaremos sobre o nosso Congresso de Música. Nós nem conseguimos falar sobre o Congresso de Música. Cris, rapidamente dê uma palavra sobre o Congresso, para depois então fazermos aqui o encerramento. Tá, o congresso vai acontecer na semana que vem, dia 28, 29 e 30, e tem o tema Desenvolvendo a Essência da Adoração no Nosso Viver. E você é o nosso convidado, você é ouvinte. Nós vamos disponibilizar hoje, lá no Instagram da igreja, o link. Sim, vamos colocar de novo. Né? E aí... Irmão, você não tem noção do rostinho da Cris pro Thiago. Não, os que estão acompanhando na live a sopa do Thiago azedou com força agora, gente. Então, o ouvinte tem acesso hoje mesmo, né? Pra poder fazer essa inscrição, né, Thiago? Ele pode encontrar lá no Instagram. E vai ser uma bênção. E você pode escolher também, teremos várias oficinas, temas variados. Então vai ser muito importante e vai ser muito bom a receber os ouvintes. Você pode se inscrever lá. Pastor Dito, dê a sua saudação final. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Fica aí um reforço para você participar desse congresso. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua visão aí sobre o que Ele espera da sua vida como um adorador. Vale a pena, invista esse tempo no conhecimento da palavra do Senhor. Você foi criado para adorar a Deus, e qualquer coisa menos que isso é pecado. Pastor, verdade. Isso é sério. Nós somos criados para adorar, e quem não adora está em pecado. Está em pecado. Nós vamos ouvir a vinheta e logo depois dos avisos e convocações deste fim de semana, a Cris vai dar o seu tchau, o seu até logo, até sexta-feira que vem, e o Tiagão vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo nosso programa de hoje. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Então, meus amados, este fim de semana preciso comunicar a todos, fique bem atento, principalmente as crianças do futebol do caminho e do judô. Nós não teremos hoje futebol, nem o judô, e nem teremos amanhã também. Voltaremos na próxima semana. Em função do feriado, as atividades do futebol e do judô foram suspensas, conforme o calendário escolar da nossa cidade. Ok? Quero aproveitar e lembrar aos coralistas da nossa igreja, ensaio do coral logo mais, as equipes que vão atuar, que vão ministrar também oficinas, terão reunião hoje à tarde, lá na igreja. A irmã Cris já convocou o pessoal, estaremos juntos lá. Então hoje, a partir das 18 horas, ensaio do coral, né, de alguns naipes do coral, e depois todo mundo. Então fique atento. Amanhã, os ensaios da equipe de louvor para o fim de semana. À noite, teremos atividade da juventude, culto jovem, às 19 horas, lá na igreja. Domingo pela manhã, estaremos ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus. Será um tempo muito abençoado, muito edificado. O nosso culto é às 9 da manhã e logo em seguida a escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao Senhor. Na terça-feira, temos reunião do Entre Elas, que é o Ministério de Mulheres da nossa igreja. Essas reuniões têm sido uma bênção. Glória a Deus pelo Ministério de Mulheres ali da nossa igreja. Entre Elas, toda terça-feira, às 19 horas, lá na igreja. Também teremos na terça-feira a reunião de homens, que é o Papo de Homem. Os homens se encontram, batem um papo sobre algum tema específico e depois jogam bola, irmãos. Vê se pode. O pessoal diz que a bola é o ovo do diabo, né? Ou a cabeça do diabo, é por isso que o pessoal chuta a bola mesmo com força. Então, pra não dar cria, né? Então, irmão, você que quer participar, venha participar também do Papo de Homem lá na igreja na terça-feira, 19 horas. Quarta-feira, culto de louvor e estudo da palavra do Senhor. Tem sido muito edificante. Temos algumas ações também que acontecem de maneira paralela para os adolescentes. Amanhã o quê? Ih, rapaz, olha aqui o pastor Dito me lembrando do Lava Jato Missionário. Você que está com seu carro sujo,
sujo, mas sujo mesmo, tipo o meu carro assim, mas tá muito sujo, você não tem noção do que é um carro sujo, pelo menos por fora, por dentro ele até que tá aceitável, né? Então leve lá no Lava Jato, faça contato com a gente, com o pastor Dito, com o Tiago, e nós vamos até a sua casa, pegamos o carro, levamos, lavamos e você paga um valor que vai ser usado como oferta vai ser encaminhado como oferta para o campo missionário, ok? Lembrando que também na próxima sexta-feira estaremos aqui dando continuidade a este programa, o que seria a segunda parte, já falando de maneira mais específica do Congresso de Louvor, das oficinas que teremos, né? A irmã Cris certamente estará nos ajudando aqui na próxima sexta-feira. Cris, dê o seu bom dia, o seu até logo. Já atropelamos o horário, é 9h05, vai ser... Então, eu quero desejar um bom dia a todos, agradecer a oportunidade, o desafio de estar aqui. Foi uma bênção, minha irmã, glória a Deus. Ai, meu Deus. Glória a Deus, foi uma bênção. E é difícil, né, estar aqui, não é fácil. Ai, meu Deus, já vendo? Até esbarrei no negócio aqui. E o meu pensamento é muito acelerado, então é muito difícil, né, ter essa calma para falar. Fique tranquila, mas deu certo. Semana que vem você vai gostar mais ainda, você vai ver. Então façam a inscrição para o Congresso. Isso, todos estão convocados. Tiagão, ore ao Senhor agradecendo a Deus e depois da sua oração eu estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui, porque a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. Muito obrigado, Deus, porque sentimos, vemos, experimentamos da tua bondade sobre cada um de nós, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio de adorar o Senhor, não como nós queremos, mas como o Senhor quer de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Te peço, Deus, que cada ouvinte que ouviu esse programa hoje, ó Pai, possa ter tido a consciência despertada, o entendimento despertado, de que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, e para que isso aconteça, precisamos nos alinhar à vontade do Senhor. O Senhor procura pessoas que estão comprometidas com a tua palavra, comprometidos com aquilo que o Senhor é, reconhecendo a tua grandeza, a sua soberania, entendendo aquilo que foi feito por nós e através de nós. Deus, que o Senhor desperte nos corações de todos nós, ó Pai, um espírito voluntário, um espírito de serviço, um espírito que esteja disposto a adorá-lo, com aquilo que podemos oferecer ao Senhor, que é a nossa vida, uma adoração sincera, uma adoração que segue aquilo que o Senhor mesmo já nos orientou a fazer, ó Pai. Amém, Deus. Seja com cada ouvinte que nos acompanha, abençoe a vida de cada um, o lado de cada um, que possamos ter um restante de semana abençoado na tua presença e que na próxima semana possamos estar todos aqui novamente reunidos para aprender mais da tua palavra, compartilhar mais da tua palavra. Muito obrigado pela vida do pastor Dito, pelo pastor Fernando, pela vida da Cris hoje que nos abençoou, a vida do Marquinhos, da Aninha que está aqui conosco também, a vida do Urias, a vida do Ronald que nos cedeu esse espaço para proclamar da tua palavra, Deus. Recompensa com a tua fidelidade, com a tua bondade, Deus. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão, consolação e direção, paz e bênção do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia, pedimos desculpas pelo avançar da hora e quero aqui mandar um abraço pro Natal, mandar um abraço pro Marcinho, mandar um abraço pra Beth, que mandou aqui uma fala muito interessante agora no final. Muito obrigado, Beth, pela sua palavra, pelo seu apoio, pelo carinho que você tem aqui com a gente na rádio também. Sua companhia também é muito importante. A todos os membros da nossa igreja, ao Flávio, lá em Timóteo, também um abraço a possivelmente o Paraíba, que está em algum lugar aí assistindo. Que todos os membros da igreja sejam poderosamente alcançados, abençoados e tenham um ótimo fim de semana. Fiquem na paz do Senhor e até domingo em nome de Jesus.